Olá, galera do sexto ano. Então vamos aí continuarmos as nossas aulas remotas, né? E com isso aí nós iremos iniciar também o nosso livro 2, né? O livro 2 aí nos vai mostrar também várias partes, termos e assuntos que envolvem aí a esfericidade da Terra e envolve aí conceitos também que pegam a Terra, tá? Nesse primeiro capítulo do livro 2, nós temos o capítulo 6. Lembrando aí que nós já temos as aulas gravadas do capítulo 3, do capítulo 4, do capítulo 5 e agora do capítulo 6. Lembrando também que esse capítulo 6 nós já iniciamos a discussão com a nossa aula online, né, lá naquela plataforma do Google Meet. E hoje nós iremos revisar ou nós iremos começar a falar sobre o capítulo 6, tirar algumas dúvidas, né, que ficou lá, naquelas questões que ficaram online também, que eu percebi que teve alguns erros aí, erros esses muitos de vocês fizeram de acordo com a falta de atenção mesmo, tá? Mas a gente vai aí saber por que houve esses erros, tá? Então vamos lá para o capítulo 6 e vamos entrar aí na questão e no título, que é Por Dentro da Terra, estudar a Terra em si, saber a sua dinâmica interna, tá? Nesse primeiro momento aqui nós vamos trabalhar com a questão interna da Terra. Logo após, no sétimo capítulo, nós iremos trabalhar por fora da Terra, tá? Mas o que é que nós temos aqui? Se nós vamos trabalhar com o título Dentro da Terra, obviamente nós vamos trabalhar com as camadas internas da Terra e trabalhar com esses movimentos, essa dinâmica que a Terra faz internamente, que nós podemos sentir esses impactos aqui na região da superfície, certo? Então vamos lá, né? Antes de iniciarmos aí, nós temos um subtítulo falando sobre Pangeia e sua fragmentação. Pangeia, para quem não sabe ainda, é a Terra quando estava formada um só continente, né? Porém, ela houve a sua fragmentação e transformou-se aí nesses 6 continentes que nós temos atualmente, certo? Mas antes disso aí, vamos pegar essa imagem que tem no livro de vocês, que é o globo terrestre, né? E fragmentar ele em várias partes. Nós temos, como nós já vimos nas aulas passadas, a crosta terrestre, que é a camada mais fina que envolve todo o continente terrestre. Nós temos aqui o manto, que 80% do continente é constituído por essa camada aí, né, que é uma camada próxima à superfície, uma camada sólida, longe da superfície, uma camada líquida, que dá origem ao magma. E também nós temos o núcleo, que ele vai se fragmentar em 2. O núcleo externo, que é um pouco mais líquido, e o núcleo interno, que é um pouco mais sólido, tá? Então nós temos aqui, ó, a crosta, a camada mais fina, né? O manto superior, que é toda essa região que vai pegar a parte que fica entre o manto inferior mais líquido e a crosta, tá? Fica aqui esse manto superior. Manto inferior e o núcleo, né? Núcleo interno e o núcleo externo, certo? Lembrando também que o núcleo ele pode chegar a mais de 3.000 graus Celsius e é impossível o ser humano chegar até a essa distância aqui, ó, de 1.000 metros. Até hoje não se sabe de pessoas ou de equipamentos que chegou a essa profundidade de 1.000 metros. Por quê? Porque todas as vezes que você entra em uma certa profundidade a partir da superfície terrestre, você está, digamos assim, que aumentando também a temperatura, porque se sabe, né, que o magma que está no núcleo e o próprio núcleo mesmo, o manto, né, e o núcleo são áreas bastante quentes que não suportam aí a temperatura humana. O ser humano não vai suportar essas altas temperaturas, tá? É por isso que todas as vezes que você entra em profundidade mais ou menos 1 metro, já aumenta também 1 grau. Okay? Lembrando aí que essa parte que fica o manto superior, ele dá de encontro aí com a chamada astenosfera. E o que seria a astenosfera, né? A astenosfera seria um ponto de encontro entre a região que é o manto, a região líquida, né? E a crosta, que é uma região totalmente sólida. Então, nessa região entre o manto e a crosta, nós temos a região denominada astenosfera, que ela é importantíssima para que haja essa dinamicidade, esses movimentos que a Terra
tem durante aí vários períodos, desde o início da Pangeia até os dias atuais, certo? Mas que movimentos são esses? A gente vai ver um pouco mais adiante. Mas antes disso aí, nós vamos falar com a astenosfera. Das astenosferas aí, vai entrar as chamadas correntes de convecção, que é o principal ponto aí, a principal característica dessa astenosfera. Tá? Então nós temos novamente aqui esse esquema onde vai mostrar uma parte da crosta terrestre, né? Nós temos a própria crosta terrestre, nela nós vamos ter o manto. Entre a crosta e o manto nós temos essa região que é denominada astenosfera. E por que ela é importante para a dinamicidade do planeta? Devido a esse movimento que todo o magma vai fazer dentro da crosta terrestre. Que movimento é esse? Um movimento rotatório. Digamos que a região mais inferior do manto é uma região bem mais líquida e bem mais quente. Essa região líquida e quente, ela sobe para a superfície, resfriando. Essa parte que resfria, ela desce para o manto novamente, o manto inferior. E isso acontece simultaneamente, fazendo com que a crosta terrestre, que é uma camada mais fina e bem mais maleável, ela passa a ter movimentos, certo? Então, a astenosfera é uma região de encontro entre a crosta e o manto. E essa astenosfera faz com que a crosta se movimente, porque há uma troca de energia. A região fria desce, né? Ou seja, o manto frio desce e o manto quente sobe. É a mesma coisa numa panela que quando está se aquecendo. Tem essa troca de energia aí, né? A região que está mais embaixo se aquece mais rápido, indo para a região superior. E a região inferior, se está um pouco mais fria, desce para a região inferior para se aquecer e subir para a superior. Isso, no caso, seria uma troca de energia entre o frio e o quente, fazendo com que haja esses movimentos da Terra, né? Esses movimentos que a gente sente na Terra. Em muitos lugares sente mais do que os outros, de acordo aí com as placas tectônicas, tá? Mas antes de falar sobre as placas tectônicas, nós vamos descobrir quem foi que desenvolveu essa teoria de que a Terra tinha essa dinâmica, né? Que a Terra poderia aí se movimentar, que os continentes poderiam entrar aí em um distanciamento um dos outros, se distanciar um dos outros, já que, segundo pesquisas feitas, né, em vários estudos, temos aí uma confirmação de que sim, os continentes, eles eram juntos um dos outros, né? Então nós temos a nossa primeira teoria aí da dinâmica da Terra, que é chamada de placas tectônicas, né? Ou deriva da placa continental, tá? Quem foi que desenvolveu essa teoria aqui da deriva da placa continental? Foi um geógrafo alemão, denominado aí de Alfred Wegener, em 1902, ou seja, no início do século XX, bastante recente, né? Pouco mais de um século aí. Ele descobriu essa teoria de que a Terra ela possuía essa dinamicidade, de que os continentes eles tinham aí, eles eram juntos em um determinado momento e com o passar dos anos eles começaram a se distanciar, fazendo com que houvesse, dos dias atuais, essa grande distribuição em todo o globo de continentes, tá? Essa teoria aí, ela foi discutida, foi debatida, né, por esse grande geógrafo alemão aí, e ele foi desenvolver a chamada deriva continental, no qual nós temos aí a Pangeia, né? Essa deriva continental falava que há 4,5 bilhões de anos a Terra tinha um só continente, denominado aí de Pangeia, que com o passar do tempo, esse continente, esse supercontinente aí, ele começava a se distanciar um do outro, né? Ele começava a se fragmentar e se distanciar os seus pedaços, e com isso aqui nós temos a Terra atualmente, né? Feita aí, ó, em 6 continentes, certo? No caso atual. E ainda existe, né, esse distanciamento nos dias atuais, devido à sua dinâmica, como já foi falado aí. Então, essa deriva continental é uma teoria mostrada por Alfred Wegener de que a Terra era um só continente, logo no início aí dos seus primórdios, e atualmente ela se fragmentou em 6 continentes. Então, ele vai nos mostrar essa teoria da fragmentação e da deriva continental, de que os continentes eles estão aí se movimentando, se distanciando. Porém, Alfred Wegener ele não sabia explicar por que
os continentes, eles se distanciavam, né? Ele não soube explicar para a comunidade científica por que a sua teoria estava certa. Tinha que defender a sua teoria e dizer que a sua teoria estava certa. Ele não soube explicar por que isso ocorria. Ele só pôde explicar que, se você olhar perfeitamente, a América do Sul, ela se encaixa perfeitamente na África. Esse encaixe aqui, né, nós podemos observar praticamente nessa segunda imagem. Os animais que viviam circulando nessa região aqui, quando houve o separamento, né, da África e da América, foi possível então investigar e observar fósseis nessa região aqui da costa da América do Sul e na região da costa oeste da África. Tá? Então nós temos aí sim resquícios históricos que comprovem comprove aí essa teoria, mas naquela época não existia tantos recursos tecnológicos como existe hoje, tá? Alfred Wegener, ele chega a falecer, né, em 1960, e a partir daí nós temos a chamada corrida espacial, no qual houve um grande avanço de pesquisas, de equipamentos eletrônicos e de outros tipos de tecnologia que só assim foi possível descobrir que sim, há uma dinamicidade e que os continentes estão se distanciando, mas depois de quase 50 anos é que houve isso, tá? E há pouco mais de 50 anos descobriram uma nova teoria, né? Houve então o desenvolvimento de outra teoria chamada a teoria das placas continentais, certo? E o que significa essa teoria? O que é que nos mostra essa teoria, né? Graças a essa teoria aí, foi possível explicar as falhas existentes no mundo inteiro, como é o caso daquela falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, aquele grande vão que existe em um território, né, naquele território americano, e aquela grande brecha que está na crosta terrestre, na parte da litosfera terrestre. E as grandes cadeias de formações de montanhas no fundo do vale, ou seja, antigamente pensava-se que o oceano era no seu interior, né, era liso, como se fosse uma bacia de água. E isso foi constatado que não é verídico, né? O oceano possui sim grandes cadeias montanhosas, o oceano possui sim grandes profundidades, como é o caso de aqueles cânions oceânicos, aqueles vales profundos oceânicos. Então o oceano também possui um alto e um grande relevo, tá? Que vai ser também estudado nos próximos capítulos. O que é que nós temos então? Foi descoberto, né, através de imagens de radares, através de submarinos aquáticos, que houve sim essa descoberta de grandes cadeias de montanhas, como podemos aí observar essa grande cadeia de montanha que fica no Oceano Atlântico, né, entre a África e a América, ok? Então, nessa época aí, né, em 1960, foi descoberto que a Terra tinha sim uma grande fragmentação. A Terra a sua crosta, né, a sua litosfera, era fragmentada em 13 blocos de terra, né, 13 blocos aí de grandes proporções de terras, no qual nós podemos observar através desse mapa, e esse mapa aqui é bastante semelhante com o do livro de vocês, que nós já percebemos, né? E nessas características aqui, né, nessa grande característica terrestre, nós podemos observar que há umas setinhas, né, entre essas falhas, né? Lembrando que essas regiões aqui, essas linhas, né, que existem nas placas tectônicas, são chamados de limites ou ponto de encontro, tá? Por que ponto de encontro? Porque você vai perceber que existe duas setinhas, no caso aqui, duas setinhas se chocando, né? Então essa região aqui é chamada de ponto de encontro, tá? Aqui, duas setinhas também se distanciando, também é ponto de encontro. Então toda a região que possui esses limites aqui, né, que possui essas linhas, é chamada de limites de placas tectônicas, ou é chamado de regiões com grande intensidade de placas tectônicas, ok? Essas placas tectônicas também, elas vão possuir uma certa dinâmica, né? 3 dinâmicas é mais preciso, tá? Algumas placas tectônicas, elas vão ter sentidos de deslizamento uma com a outra, ou seja, elas vão possuir a mesma intensidade e elas vão deslizar uma sobre a outra, tá? Algumas placas tectônicas, elas vão ter sentido oposto, ou seja, elas estão se distanciando, como é o caso aqui entre a América do Sul e a África, que com o passar dos milhões de anos
se distanciou uma da outra, né? E também nós vamos ter a choque entre placas tectônicas, ó, como é o caso aqui da América do Sul, entre essa região da placa de Nazca e essa região aqui, ó, da placa da América do Sul. Elas estão em ponto de encontro, ou seja, estão se chocando, tá? Naquela região também do Oceano Pacífico também há um grande ponto de encontro de placas tectônicas. E o que é que pode acontecer se essas placas se distanciarem ou se chocarem uma com as outras, né? Aí sim, vamos mostrar quais são as principais consequências desse choque, desse distanciamento ou até mesmo desse grande deslize que vai sentir uma com a outra. Vamos então falar sobre o primeiro limite, né? O limite chamado de divergência, né? Ou limite divergente. O que é esse limite aí? Esse limite divergente é o limite no qual nós vamos ter duas placas, seja ela placa continental ou seja ela placa oceânica, elas vão estar distanciando uma da outra. Se duas placas estão se distanciando, obviamente abrirá um grande vão. E esse vão aí vai ser coberto, vai ser preenchido de magma. Esse magma aqui vai formar grandes formações montanhosas ou grandes vales, se for uma região aí, se for uma região continental ou oceânica, tá? Então, está se distanciando, né? Esse manto, o manto, que no caso é o magma, ele vai emergir para a região superior, né? Para a região da superfície e vai aí ocupar todo aquele espaço. Ocupando esse espaço, esse magma vai resfriar e resfriando vai surgir um grande conjunto montanhoso, tá? Em certas localidades, né? Próximo ao oceano, nós temos aí a formação de rios, a formação aí de lagos e até mesmo a formação do oceano, como é o caso aqui do Oceano Pacífico, né? Nós, como já vimos, nós temos a África nessa região aqui leste e nós temos a América na região oeste. Entre a África e a América aí originou-se o Oceano Atlântico, porque essas duas regiões tiveram distanciamento. Distanciou essas duas regiões, esses dois continentes seguiam um ritmo de distanciamento, surgiu então esse Oceano Atlântico, né? E no Oceano Atlântico também houve uma grande emersão de magma, e esse magma aí fez surgir o grande conjunto montanhoso chamado de dorsal meso-oceânico, tá? Vamos para uma animação aqui para a gente observar melhor como é que originou-se esse oceano, né? Como é que se origina então as placas, como é que se distanciam as placas tectônicas, tá? Vamos lá então, deixa eu colocar só o play aqui. Então, como você pode perceber, ó, aqui as correntes de convecção, né, vão se originar, ó. Essas correntes aqui de convecção vai fazer força, uma grande pressão para que as placas se distanciem. Se distanciando, vai abrir um grande vale naquela região ali, né, e vai originar um oceano ou vai originar aí um grande rift, né, um grande vale, tá? Então, ó, as correntes de convecção irão fazer grande quantidade de pressão para fazer esse distanciamento dessas duas placas continentais, ok? Continuando aqui, ó, o que é que nós podemos perceber, né? Vem aqui as correntes de convecção, né? Faz essa pressão aqui e faz esse distanciamento. Então, esse limite aqui é chamado de limite de placa divergente. Por quê? Porque estão distanciando uma com a outra, tá? E nessa região aqui nós temos a cadeia montanhosa, que é denominada dorsal mesoatlântico, que fica entre a América do Sul e fica entre a região da África. Segundo limite aqui, ó, é chamado de limite convergente. Porém, o limite convergente ele vai ser fragmentado em dois tipos, tá? Limite convergente de colisão e limite convergente de subducção. Primeiro vamos falar sobre o limite convergente de colisão. O limite convergente de colisão vai ser formado por duas placas continentais que possuem a mesma densidade, ou seja, essas duas placas continentais, elas possuem praticamente a mesma densidade, né? Elas são continentais, elas estão em cima do oceano, tá? Estão em cima do nível do mar. E essas placas continentais, ao se chocarem, né, elas vão fazer uma grande força, uma grande pressão que vai erguer-se essa região aqui. Essa região sendo soerguida, formará um grande conjunto montanhoso
digamos que conjunto montanhoso esse, que é denominado conjunto montanhoso moderno, né? Ou relevo moderno, que são denominados por montanhas, tá? Então, só haverá montanhas nas regiões que irão possuir há proximidades com esses limites de placa tectônica, que é convergência. É por isso que no nosso Brasil não há montanhas. Por quê? Porque o Brasil ele fica em cima de uma placa tectônica, ele não fica entre duas placas tectônicas de colisão. Ok? Vamos então saber desse esqueminha aqui. Deixa eu colocar o play. Então nós temos aqui ó, duas placas continentais, né? Essa placa aqui ó, essa placa hindu, né, que é a placa indiana, no qual está a Índia, ela está se chocando com a placa euroasiática. Ó. Como elas possuem as duas intensidades, né, elas vão entrar em choque, e esse choque aqui ó, irá formar esse grande conjunto montanhoso que é denominado de Himalaia, né? Ó. Esse grande conjunto montanhoso aqui do Himalaia, tá? Então, elas entram em choque, né? E esse choque aí, como elas possuem a mesma intensidade, como elas possuem a mesma densidade, vai fazer com que haja uma grande pressão e esse relevo soerga, né? Ele cresça e ele aumente de tamanho. E lembrando que ele está aumentando de tamanho por ano 2 centímetros, certo? Continuando aqui, nós temos também o chamado limite. Tá limite, né? Mas é limite, certo? Nós temos aí o limite de convecção, ou seja, é o limite também de convergência, porém esse limite aqui, ó, são com duas placas tectônicas de densidade diferenciada. Uma é continental, é bem mais larga, né? Como nós podemos observar aqui, e a outra é a placa continental oceânica, que é menos larga ou menos densa. O que é que vai acontecer? Essa placa aqui, chamada placa continental, ela vai entrar em choque com a placa oceânica e vai fazer com que essa placa oceânica desça e entre para baixo dessa placa continental, certo? Então, nós vamos ter aqui ó, um limite de subducção. Subducção é quando uma placa menos densa entra debaixo de uma placa mais densa. Surgindo nesse limite aqui ó, uma grande cadeia de vulcões e surgindo também uma grande cadeia de montanhas, tá? Temos mais um esqueminha aqui para a gente mostrar como é esse limite aqui esse limite de subducção. Ó. Como nós podemos observar aqui, ó, essa é a placa de Nazca, né, que é uma placa do Oceano Pacífico, e aqui é a placa do Oceano, aliás, é a placa da América do Sul. Você pode perceber que a placa da América do Sul ela é continental e a placa oceânica, né, a placa de Nazca, é uma placa totalmente menos densa. E você vai perceber que ela vai entrar por baixo dessa placa aqui menos densa, surgindo então o chamado limite de convecção, tá? Continuando aqui, nós temos a outra placa muito famosa por ter aí, ela não é nem de subducção, nem de colisão e também não é divergência. É o nosso último limite aqui, que é chamado de limite transformante ou limite consecutivo. Como é denominado esse limite? São duas placas de mesma intensidade, porém, então, nem se chocando, nem se distanciando. Elas estão do lado uma da outra, estão no limite aí de deslizamento, tá? Como é o caso dessa imagem aqui que vai mostrar esse esquema, ó. Elas estão em um limite de vai e vem. Porém, quando esse limite ele é de grande intensidade, pode ocorrer certos terremotos, né? Pode ocorrer certos abalos sísmicos que serão sentidos pela própria sociedade que está naquela região ou aos seus arredores, tá? Como mostra aqui esse esquema. Você pode perceber ó, que essas duas placas tectônicas aqui elas estão no limite de atrito, né? Esse atrito aqui irá fazer, se for de uma grande intensidade, terremotos nessa região, irá fazer certos abalos sísmicos que toda essa região irá sofrer, tá? Nessa região aqui nós temos a região da América do Norte, né? Mais precisamente a região da Califórnia, que é uma região muito famosa por ter esse grande conjunto aí montanhoso, né? E por ter esse limite aqui de esse limite aqui de transformante ou consecutivo, tá? Lá na região de San Andreas, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, tá? É bem visível aí essa grande falha, porque é uma falha geológica, né? Uma falha muito grande, qualquer pessoa pode observar a olho nu,
ok? E quais são as principais consequências desse atrito, dessas placas tectônicas, desse movimento dessas placas tectônicas, ou até mesmo desse distanciamento das placas tectônicas, né? Nós temos aí os tsunamis que podem ser originários devido à grande força que irá exercer duas placas continentais, aliás, duas placas oceânicas, né? Se chocando, pode fazer um grande abalo no oceano e pode desenvolver essas grandes ondas que, com o passar do tempo, quanto mais ela percorre o oceano, maior ela fica, né? Como houve lá na região do Japão, na região lá do Sudeste Asiático, em 2010, esse grande tsunami, né? Que destruiu toda aquela região. Também nós temos terremotos que são bastante visíveis, principalmente naquela região do Oceano Pacífico, que é uma região de muita intensidade, devido aos grandes limites e um grande número de limites de placa tectônica lá no Oceano Pacífico. E o Japão é uma região que sofre bastante com essa grande destruição e esses grandes abalos, né? É até tudo preparado para ter esses abalos também, a população toda treinada até nas escolas isso. E também nós temos os vulcões que irão aparecer durante esses limites de placas tectônicas, né? Vulcões esses aí também que podem ser maléficos para uma sociedade que está próxima àquela região. Tá? E como é que nós podemos observar esses limites aí, né? Como é que eu posso trabalhar esses limites, né? A partir do hipocentro e do hipercentro, certo? É utilizável aí, é bastante utilizado um aparelho, né? Denominado aí de... Esse aparelho aí vai ser denominado de escala Richter, né? E essa escala aí vai ser um aparelho que possui uma agulha e essa agulha aí irá sinalizar algum tipo de vibração. Quanto mais intenso for essas vibrações, maior será esse impacto ou esse terremoto ou esse abalo sísmico, tá? Então, quanto mais ela se mexe rápido, maior terá essa intensidade. E como é que ela pode ser observada? A partir do hipocentro, tá? O hipocentro é essa região no interior da crosta que vai ter aí esse limite, que vai estar nesse limite de placa tectônica. Então, nós vamos ter aí o hipocentro, que é o foco onde vai se originar essa tensão, tá? E nós vamos ter aí o epicentro. O epicentro será a região que vai ser caracterizada, a região que vai ser sentida por esse abalo sísmico, tá? Então nós temos hipocentro, região que vai sofrer a ação dos abalos sísmicos, e epicentro vai ser a região da superfície que vai, digamos que, sofrer as principais consequências desses abalos sísmicos, né? Vai ser a região que vai estar em destruição com o terremoto, a região que vai estar em destruição com a lava vulcânica, a região que vai estar com a destruição de um tsunami, tá? Então, hipocentro vai ser o foco e o epicentro aqui vai ser a região da superfície onde vai caracterizar, onde vai sentir esse grande impacto, essa consequência desse grande impacto ou distanciamento das placas tectônicas, ok? Então nós temos aqui a escala Richter, como foi falado, né? Vocês podem perceber que os abalos sísmicos, eles terão de 1 a 10, certo? Faltou 10 aqui, porque nenhum terremoto chegou ainda no número 10, que é o número maior de abalo sísmico. Mas nós temos aí, ó, os abalos sísmicos de 1 a 10, certo? Quanto mais se aproxima do número 5, maior serão os danos que uma sociedade irá sofrer, tá? O mais forte aqui, nós temos relatos que foi de maior intensidade no Japão. Ele chegou a mais de 9 graus na escala Richter e destruiu praticamente várias cidades aí, tendo um grande número de destruição, um grande número de mortes, tá? Então nós temos aí, ó, a escala Richter que vai fazer essa medição dos abalos sísmicos em uma determinada região, ok? E para finalizarmos aqui, nós temos o vulcanismo. O que é o vulcanismo, né? O vulcanismo seria, no caso, digamos que as características principais do vulcão, ou seja, o trabalho que o vulcão irá fazer caso ele entre aqui em um choque de placa tectônica, né? Esse choque aí se intensifica, ou esse distanciamento aí se intensifique, toda essa lava vulcânica que está acumulada na câmara vulcânica, ela irá expelir. Expelindo, ela irá se derreter, né? Ela irá aí, ó, através da sua parte mais líquida,
vai causar um certo impacto naquela região. Não só através da lava vulcânica que vai destruir toda essa região, mas também através dessa fumaça, que é uma fumaça bastante escura, cheia de dióxido de enxofre, que irá causar uma certa poluição também naquela região, tá? Então nós temos a câmara magmática, que é a região onde vai se originar o magma, né? E esse magma aqui vai sair através do nosso cone, e esse cone aqui sairá através da chaminé, tá? Que é chamada de cratera, ok? Magma é quando está dentro, lava é quando está fora, ok? E dicas de filme aí, nós temos San Andreas, aquela falha de San Andreas, tá? E também nós temos Impossível. Filme esses aí que já, muita gente já assistiu, né? Eu mesmo já assisti diversas vezes aí, mas vai uma dica para vocês também assistirem em casa, em família, nessa quarentena, né? Então vamos colocar o que nós aprendemos na aula remota em prática na sala de aula através das nossas visualizações de filmes, ok? Para finalizarmos aí, nós temos a atividade que vai da página 19 até a página 23, ok? Nos veremos aí na próxima sexta-feira com a nossa aula remota. Nos veremos aí nos veremos também, né, na questão da correção das atividades, ok? Qualquer dúvida, faz a anotação aí da dúvida que a gente tira aí na aula remota, ok? Então, até breve e até mais.